De volta com o Manhã no Ar, agora 8 horas e 1 minuto. Eu começo este bloco com as interações, viu? As pessoas que têm participado com a gente por meio do nosso WhatsApp, o 99291-2167, esse número que está aí no seu vídeo. E a gente tem aqui já alguém participando. Bom dia a todos, simpatizantes do Manhã no Ar. Essa sogra que denunciou o genro pode ser uma vítima fatal desse meliante. Se ele for solto novamente, é um meliante perigoso, uma ameaça à sociedade. Quanto à denúncia de violência contra a mulher, eu particularmente não acredito que vale muito a pena, porque mesmo sobre a medida provisória expedida, talvez ela esteja falando da medida protetiva, isso não traz segurança para nós mulheres, pois na hora do crime não vai ter ninguém para nos proteger da agressão ou de um homicídio. A medida não vale de nada, lamentável, mas isso procede. É o que essa pessoa deixa aqui como opinião. Eu digo o seguinte, entre denunciar ou não, é melhor você denunciar, porque pelo menos assim alguém sabe do que você está passando. É muito melhor do que apanhar calada, do que sofrer calada e de repente morrer calada. E pode ser que a autoridade, a participação da autoridade, livre de algo pior de acontecer, viu? Bom dia, galã do Manhã no Ar. Eu tô ligadinho aqui no programa. Manda um alô aqui para o pessoal do loteamento Agnus Dei, no Santa Etelvina. Abraço para vocês aí no Santa Etelvina. Não perca o Manhã no Ar, até no celular estamos ligados. Telespectadores Ana Regina e o Davison, ou Davison. O Davison, olha só, do celular acompanhando a nossa programação. Bom dia, seria bom mesmo que o criminoso pagasse essa pensão para a mulher prejudicada por ele. Eu mesmo seria uma das vítimas de um sujeito famoso de Manaus. Separei faz um tempo, mas sem condições psicológicas e físicas para outro relacionamento. Graças a Deus por esse projeto de lei que seja aprovado. Parabéns pelo programa, abraços a toda a equipe. É um relato dolorido de se fazer, né? Alguém que assume que passou por isso, é um relato dolorido, mas acaba servindo de exemplo para a gente e acaba mostrando como de fato essa lei precisa de regulamentação, precisa ser colocada em prática, viu? Você também pode interagir com a gente por meio do 99291-2167, é o nosso WhatsApp, não adianta ligar não. Tira uma foto, faz o teu comentário, comenta as reportagens que nós exibimos aqui, ainda vamos exibir, interage com a gente, ou a tua saudação também para a família, para todo mundo aqui. É o canal de comunicação que você tem com a gente aqui, é só comunicar, que a gente mostra aqui a tua opinião, aquilo que você faz esse programa aqui com todos nós, viu? 8 horas e 4 minutos. Vamos agora falar um pouco do noticiário do cenário nacional. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com todos os governadores da Amazônia Legal. Em pauta, o desenvolvimento sustentável da região e medidas para combater as queimadas aqui na Amazônia. Compareceram à reunião todos os governadores da Amazônia Legal, que inclui os estados da região norte e ainda do Maranhão e Mato Grosso. Cada governador falou dos problemas enfrentados e fez reivindicações. Pegar a Amazônia Legal e ter um olhar realmente para toda ela. A gente tem que pensar nas pessoas que dependem dela também para sobreviver e dependem de trabalho para sobreviver. É possível você explorar a floresta de forma sustentável, de fazer o manejo da madeira, por exemplo. Para os governadores, ficou claro o interesse de todos na construção de uma agenda para a saída da crise provocada pelo avanço do desmatamento e dos incêndios. Evidentemente, essa cooperação entre o Estado e o governo federal deve se intensificar. É o nosso desejo que isso ocorra. Todos nós temos que estar imbuídos no intuito de assegurar com que saiamos desse processo de crise. Para Bolsonaro, é preciso mostrar ao mundo o trabalho realizado pelo Brasil de preservação da Amazônia. Ele disse que vai enviar ao Congresso um pacote de medidas que propõe mudanças do que diz respeito às legislações sobre a Amazônia. Esse documento será feito até quinta-feira pelo ministro Onyx Lorenzoni e nós, se Deus quiser, venceremos essa etapa. O que tem que ser feito é que ser mudado, vamos mudar. Estamos preocupados com o mundo, sim, mas em primeiro lugar com nós, com o nosso povo, com o nosso movimento, com a nossa pátria. Ao fim da reunião, o governador do Amazonas, Wilson Lima, defendeu a definição de uma política permanente para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Nós estamos construindo uma relação institucional com o governo federal e os estados para dar uma resposta muito clara contra o desmatamento e as queimadas ilegais que estão acontecendo e comprometendo muito a imagem
dos estados da Amazônia. A ação que o governo federal implementou nos últimos dias surtiu um efeito significativo, porque a gente já começa a sentir essa redução das ações criminosas. O que nós propusemos ao governo federal é que haja uma política permanente de controle e acompanhamento. Há uma dificuldade muito grande de responsabilizar alguém que cometeu esse crime, porque não se sabe exatamente de quem é a terra. Zoneamento econômico e ecológico para definir qual o potencial de cada área, se há interesse econômico, se há interesse ambiental, enfim, que interesse há naquela região, e um desenvolvimento sustentável, conciliando desenvolvimento econômico, social e a preservação do meio ambiente. Levando em consideração que não tem como preservarmos a Amazônia com pobreza. É um trabalho, um zoneamento, um estudo econômico ou ecológico que pode ser feito também com base em pesquisas científicas, com a atuação de pesquisadores na Amazônia que podem e que conhecem essa região e saberiam muito bem delimitar e fazer esse tipo de esclarecimento, né? Algo que já deveria, inclusive, ter sido feito aqui na nossa região. Ontem nós antecipamos, falamos um pouco desse assunto e até adiantamos o posicionamento do presidente Bolsonaro em relação ao recurso disponibilizado pelo G7 para a nossa região, viu? O presidente declarou ontem, viu, que se o Emmanuel Macron, o presidente francês, pedisse desculpas, ele aceitaria os 20 milhões de euros do G7 para a Amazônia. Mais tarde, o Palácio do Planalto voltou atrás das exigências impostas para aceitar a oferta europeia. Questionado sobre se a presidência mantinha a exigência a Macron, lá o pedido de desculpa, o porta-voz, Otávio Rego Barros, não confirmou. O general disse apenas que o Brasil só aceitará recursos desde que possa gerenciá-los como achar mais conveniente. Otávio Rego Barros declarou que quaisquer recursos advindos do exterior devem ser integralmente gerenciados pelo governo brasileiro. É o que declarou o porta-voz da presidência da República. Ontem nós, inclusive, divulgamos aqui um recurso da ONG do Leonardo DiCaprio, que separou lá os milhões de dólares dele, mas um dinheiro que ele não vem para o governo brasileiro, que ele está separando para ONGs que atuam aqui na região. A gente está vendo aí a declaração do porta-voz da presidência da República dizendo que qualquer dinheiro do exterior, o governo brasileiro quer gerenciar ele mesmo, quer ele mesmo fazer o controle deste recurso. E líderes partidários terão 24 horas para fazer substituições dos nomes indicados para compor a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Essa comissão seria instalada ontem, mas em razão das substituições foi adiada para hoje. O anúncio foi feito em plenário pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, também do Amapá, defendeu a instalação de uma CPI para investigar as razões que levaram ao aumento da incidência de queimadas na Amazônia. Ele lembrou a denúncia de que produtores rurais, grileiros, sindicalistas e comerciantes teriam articulado por um aplicativo de mensagens, o chamado Dia do Fogo, que provocou o recorde de queimadas em Novo Progresso, Altamira e também no município de Altamira, lá no Pará. Randolfo afirmou que já conseguiu 29 assinaturas para abrir a CPI. O requerimento foi protocolado ontem e a comissão, quando instaurada, vai investigar o aumento dos índices de desmatamento da região e o porquê do governo federal ter perdido aportes bilionários da Alemanha e da Noruega do Fundo Amazônia. O que chama a atenção particularmente a minha é essa mobilização em cima da hora dos nobres senadores para criar uma comissão do clima, a comissão do meio ambiente, ou seja lá o nome que eles estejam dando. Só agora, é só nesse momento em que está em propaganda, porque está todo mundo discutindo, porque está no cenário internacional? Será que o meio ambiente ou a Amazônia antes não era do interesse dos senadores? Por que fazer isso agora, em cima da hora, dessa maneira assodada? Ontem era para terem definido essa comissão, agora precisa hoje, por conta das substituições. Eles estão correndo contra o tempo para dar uma resposta. E o que a sociedade espera deles não são respostas em cima da hora, são ações continuadas, de planejamento inclusive e de fiscalização por parte dos senadores, porque é para isso que eles foram eleitos, viu?
Deputados estaduais promoveram uma sessão especial ontem no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS. Na ocasião, os parlamentares assinaram um documento de apoio ao Fundo da Amazônia. O documento foi proposto pelo presidente da Assembleia Legislativa e a líder do governo na casa. A moção de apoio cita que até 2018, 13 projetos receberam recursos do Fundo Amazônia, o que beneficiou 190 áreas de conservação, além de regularizar imóveis na área rural do estado e fez importantes contribuições científicas. O objetivo do Fundo Amazônia é captar doações nacionais e internacionais para combater o desmatamento. Mas os principais investidores do fundo já sinalizaram que podem bloquear recursos. Depois da Alemanha, a Noruega também disse que deve retirar cerca de 133 milhões de reais em investimentos. Tudo porque, de acordo com o entendimento desses países, o governo brasileiro não vem agindo para resolver o problema. Segundo este representante de uma instituição que apoia a causa indígena no estado, as populações tradicionais nunca chegaram a ter acesso a esse dinheiro, mesmo sendo fundamentais para a preservação da floresta. E nós estamos vendo uma grande porta, para que nós possamos realmente ter esse acesso direto a esse recurso, tratando direto com o governo do nosso estado e com a empresa de fora, que antes nós não teríamos essa oportunidade. A líder do governo na Assembleia Legislativa garante que o Amazonas vem dialogando diretamente com os países envolvidos no fundo para manter os investimentos. Conversar diretamente com quem quer ajudar a Amazônia, com quem tem o interesse de trazer investimento, de trazer recursos aqui, para que a gente não fique dependendo apenas de um posicionamento, de repente, em âmbito nacional, que não apoia o Fundo Amazônia. O assunto foi um dos abordados na sessão especial que aconteceu no Centro de Instrução de Guerra do Exército nesta terça-feira. A intenção é estreitar as relações do Legislativo com o Exército para atrair recursos para os programas desenvolvidos pela unidade militar. O CIGS, ele com o advento do zoológico, que é um apelo muito grande, a gente precisa de parcerias para aumentar, para desenvolver melhor, porque a gente é calcado no recurso orçamentário do Exército. Então, se a gente tiver uma participação da sociedade, efetivamente, dando esse apoio, eu tenho certeza que esse zoológico vai ser muito melhor. E o que a Assembleia possa estar ao lado do Exército como instituição, nós estaremos para que se melhore a vida em sociedade. Isso é uma reportagem da atuação da nossa Assembleia Legislativa. Agora deixa eu voltar para Brasília, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que prevê atividades agropecuárias e florestais em terras indígenas. A proposta de emenda constitucional estabelece que as comunidades indígenas podem exercer atividades agropecuárias e florestais em suas terras, com autonomia para a administração dos bens e a comercialização dos produtos. É o que determina, então, essa proposta de emenda à Constituição aprovada aí pela Câmara dos Deputados, viu? E você deve estar acompanhando a situação de queimadas e estiagem aqui na região amazônica. Esses fatores têm aumentado não só o risco para a natureza, mas também para a saúde humana, que fica prejudicada. Agora, medidas simples podem combater e melhorar a saúde de todos nós neste período. Não é só a natureza que está em risco, a saúde humana também. A falta de ar incomoda e muito. Deixa a garganta seca, da gente, a vista, Para quem pertence é um perigo, Imagina para as crianças. A pequena Heloísa, de 1 ano e 10 meses, também sentiu os efeitos. Ela, de um dia para cá, ela vinha sentindo tosse, vinha sentindo febre, devido acho que é o tempo mesmo. Queimadas, baixa umidade e temperaturas elevadas. Hoje, por exemplo, o clima está bem característico de Manaus. Ainda não é nem meio-dia e o termômetro já atinge a casa dos 36 graus. Mas a sensação térmica a gente sente literalmente na pele. Chega aos 40 graus, é bem maior. E toda essa mistura de características que a região amazônica vem enfrentando nos últimos dias é altamente prejudicial à saúde da população. A médica pneumologista explica como a fumaça se torna nociva à saúde. Muitas substâncias que são tóxicas ao aparelho respiratório, elas aumentam, como
monóxido de carbono, ácido sulfúrico, são muitas substâncias, né? Aí, então, com isso, ela vai irritar demais as vias aéreas. E irritando as vias aéreas, no paciente que não tem nada, ele já vai, que não tem uma doença subsequente, ele já vai ter comprometimento. Você imagine quem já tem. Até junho de 2019, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, foram internadas nas unidades 954 pessoas por conta de doenças do aparelho respiratório. E segundo a especialista, o mês de agosto é o período em que aumentam as crises de pessoas com asma. E isso, principalmente os pacientes portadores de asma, de rinite alérgica e também da DPOC, eles vão sofrer muito mais. O mês de agosto, principalmente, setembro e outubro, mas principalmente agosto, era um mês em que acontecia mais crises de rinite e asma. Então, vai a dica. Beber água, usar máscaras e soro fisiológico são atitudes que podem diminuir os incômodos e riscos de doenças. Umidificação, principalmente do nariz, tomar muita água, usar bastante solução fisiológica nasal, tomar bastante líquido e evitar a exposição em locais que você sinta que cada vez esteja mais seco. No caso, se sentir que o ambiente está muito seco, pode usar uma vasilha com água no quarto, né, que possa ajudar a manter a umidade. São dicas importantes a serem seguidas, viu? 8 horas e 18 minutos. Deixa eu falar de um outro assunto lá de Brasília que interessa a todos nós. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, e a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, receberam o relatório preliminar da reforma da Previdência. O texto foi entregue pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que é relator da proposta. Esse relatório segue o texto aprovado na Câmara e foram feitas apenas pequenas modificações. Foram retirados alguns pontos polêmicos, como benefício de prestação continuada, o BPC, as aposentadorias especiais e as pensões por morte. Essas mudanças não obrigam o texto a voltar para a Câmara. Outras modificações, como a inclusão de estados e municípios, serão feitas por meio de uma PEC paralela, uma proposta de emenda à Constituição paralela. Nesta PEC, o relator incluiu 2 propostas para aumentar a receita. Do texto da paralela, nós faremos, é claro, como já foi dito aqui pelo presidente Davi, a inclusão de estados e municípios. Faremos também algumas outras modificações que envolvem alguns pontos que podem elevar a despesa previdenciária e alguns pontos de receitas novas que aliviariam a despesa tributária. Olha, Davi Alcolumbre garantiu que a PEC deve ser votada na primeira quinzena de outubro. Esse ajuste vai dar tranquilidade para que recursos externos possam chegar ao Brasil na confiança de que o Estado se ajustou, fazer os investimentos necessários, fazer a roda da economia girar e gerar os empregos que a população brasileira precisa. A nossa conta é até dia 10 de outubro estarmos deliberando essa matéria em plenário em segundo turno. Por que esse assunto aí, por que isso interessa a todos nós? Porque a economia brasileira depende da aprovação dessa proposta, inclusive investimentos internacionais, porque sem essa reforma da Previdência, as contas do governo não fecham no médio prazo. Então, se há perspectiva do Brasil quebrar economicamente, não há investimento, nem interno, nem externo, estrangeiro, de nada. Então, é por isso que isso interessa a todos nós, porque isso pode trazer, sim, uma melhora na nossa economia e vamos torcer para que o Senado faça, de fato, essa proposta seguir de acordo com o que está previsto. Esse período aí até outubro é o período em que os parlamentares, os senadores vão ter a oportunidade de conhecer melhor essa proposta que foi da Câmara dos Deputados. Agora, se eles mexerem nesse texto apresentado aí pelo relator, pelo Tasso Gereissati, isso volta para a Câmara aí, meu amigo, só ano que vem. A gente segue acompanhando esse caso, viu? 8h21, o atual secretário da SEDUC, Luiz Castro, deve deixar o cargo. A informação é do jornal A Crítica. Denúncias sobre o transporte escolar foram feitas ao Tribunal de Contas do Estado. Luiz deve deixar o cargo para provar sua inocência. Ele foi candidato ao Senado em 2018 e por pouco não foi eleito senador da República. Ontem,
O procurador-geral do Estado, Alberto Bezerra, deixou o cargo também. Jorge Henrique de Freitas Pinho é o novo procurador-geral do Estado do Amazonas. Ele é funcionário de carreira da Procuradoria-Geral do Estado. A falta de circulação das moedas é um problema antigo, isso a gente já sabe. Mas tem estabelecimentos comerciais que encontraram uma forma para resolver o problema, fazendo promoções para a clientela. A falta de troco em comércios de diferentes segmentos em Manaus é comum há muitos anos, mas este problema está causando grandes transtornos, tanto ao mercado financeiro quanto aos consumidores e aos pequenos empresários. Pensando nisso, vários estabelecimentos comerciais estão criando novas estratégias para chamar a atenção da clientela para o uso das moedas. Esta padaria, localizada na zona oeste de Manaus, teve uma ideia diferente para incentivar o uso das moedas. Funciona mais ou menos assim: na troca de 50 ou 100 reais em moedas, o cliente tem direito a levar para casa um bolo ou até mesmo um pão caseiro. Isso tem chamado muita atenção dos clientes, porque é uma maneira legal para atrair as pessoas também, já que a gente atende todo tipo de público. Além de alcançarem o objetivo da troca de moedas por cédulas e ajudarem o caixa, a gerente afirma ainda que a estratégia se tornou uma forma de marketing para a padaria. A pessoa já vem aqui, troca a moeda e já conhece os nossos produtos. É uma maneira de um marketing para chamar eles também e funcionar melhor o nosso caixa e ajudar nossas meninas também com a troca de moedas e tudo mais. E tem dado muito certo. Antes desta prática, o estabelecimento comercial contava com o apoio dos cobradores de ônibus na troca de moedas e cédulas de R$2 e R$5. Mas após uma mudança nos trâmites das empresas, a nova prática teve que ser aderida. Porque o sistema mudou, agora o dinheiro vai direto para o terminal e não passa mais pela gente. Então, assim, os cobradores não têm como fazer essa troca mais e a gente vai buscando outras alternativas, né? De atrair o mercado para a gente e também de facilitar o nosso fluxo aqui e facilitar o nosso troco de moedas. Nossa equipe fez uma pequena pesquisa com os clientes da padaria para saber se eles tinham alguma moedinha em suas carteiras. E estas foram as respostas. Não, vou pagar no cartão. Sim, com certeza. Segundo a economista Denise Kassama, a falta de rotatividade das moedas pode prejudicar o comércio brasileiro e até mesmo o Banco Central. Prejudica, porque houve uma emissão de moedas, essas moedas existem efetivamente no mercado, mas elas estão retidas em posse dos consumidores que estão nos cofrinhos da família. A economista afirma também que o Banco Central busca realizar algumas pesquisas para incentivar o uso das moedas há muitos anos. Eventualmente, ele lança cartilhas e campanhas para estimular a troca das moedas e a sua circulação na economia. Denise ainda frisa que a circulação das moedas pode ajudar também na redução dos gastos públicos. Numa visão mais macroeconômica, sem dúvida nenhuma, porque se elas não estão circulando, não está havendo um consumo, e se não está havendo consumo, não está, a oferta dos bens e serviços fica retida. E para você que tem o costume de guardar moedinhas em algum cofre, a especialista deixa a seguinte dica. Tem que transformar essa moeda em dinheiro, colocar isso numa aplicação, numa caderneta de poupança para render juros e assim facilitar também a vida do comerciante. Olha, mas tem muito pai e muita mãe que utiliza lá os potinhos, lá, os cofrezinhos, para ensinar os filhos a economizar, né? Ensinar os filhos, olha, vai botando de R$1, aí chega no fim do mês ou no fim do ano, abre para comprar alguma coisa. Tem muita gente que faz isso para educar os filhos, viu? 8h25. O Festival Folclórico do Amazonas deste ano está sendo realizado no Sambódromo. Segundo a Secretaria de Cultura, o local oferece infraestrutura adequada para o público. E ontem teve a apresentação de grupo de dança.
Passos coreografados, figurinos coloridos e até fogos de artifício marcaram o terceiro dia do 63º Festival Folclórico do Amazonas. O evento é realizado todos os anos pela Secretaria de Cultura do Estado e teve mudança para melhor atender o público amazonense. O evento está completamente estruturado, com segurança, com uma praça de alimentação com comida de qualidade. Nós temos aqui bombeiro civil acompanhando, tanto o bombeiro civil como o bombeiro militar acompanhando o nosso evento. Então, é um evento realmente muito bem pensado, muito bem elaborado para poder atender a comunidade como um todo. Quem aprovou a mudança do local foi o Adriano. Ele aproveitou a facilidade na locomoção e trouxe toda a família para prestigiar o evento. Para mim é muito bacana, muito legal e ficou até mais perto para a gente. A gente vem de Jorge Teixeira para cá, já vem direto. O evento iniciou no último dia 24 e deve se estender até o dia 31 de agosto. Todos os dias as apresentações iniciam a partir das 19 horas. Segundo a Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas, mais de 70 grupos de danças folclóricas devem se apresentar aqui no Sambódromo. E nós temos uma estimativa bem positiva de que se aproxime aí de 8, 10 mil pessoas prestigiando nosso evento durante esses 8 dias de festival. O capricho na organização agradou ao público presente e as apresentações dos grupos de dança foram bastante elogiadas. Estou adorando o evento maravilhoso, muita gente bonita, tudo organizado, uma recepção boa, segurança, tá maravilhoso, tá ótimo. E para você que ainda não participou de uma noite folclórica, aí vai um convite especial. Venha prestigiar o nosso festival, ele vai até o dia 31, sábado. Nós temos aí a semana toda de evento, está muito bem preparado, está muito bem elaborado. Venha também prestigiar o nosso festival. Tá feito aí o convite. Deixa eu trazer mais notícia boa aqui. Deu Amazonas no Parapan-Americano de Lima. O mesa-tenista Guilherme Costa faturou a medalha de ouro, disputando a modalidade por equipes nas classes 1 e 2. Na tarde de ontem, em Lima, no Peru. Essa é a segunda medalha conquistada pelo amazonense nessa edição dos Jogos. No sábado, o atleta ficou no terceiro lugar do pódio pela categoria individual classe 2. E as meninas do vôlei sentado estão na final. O elenco conta com a amazonense Laiana Batista. Elas disputam a medalha de ouro contra os Estados Unidos hoje, às 8 horas da noite. O nosso parabéns aí a todos os representantes do Amazonas que fazem parte da delegação brasileira no Parapan-Americano e que, inclusive, ontem, pelo menos no sábado, a equipe brasileira estava encabeçando a lista das medalhas, ou pelo menos do país com o maior número de medalhas. 8 horas e 29 minutos. Olha, a gente tem aqui a interação com o nosso telespectador por meio do WhatsApp. Dá para colocar no telão aqui para a gente acompanhar. Olha lá, bom dia, Manuel, que Deus lhe abençoe todos os dias. Mande um alô para mim. Fico ligada no Manhã no Ar todos os dias, sou fã, parabéns pelo seu trabalho. Alô para o pessoal do Nova Cidade. Estamos junto com vocês todos os dias. É a Lene. Muito obrigado pela parceria, pela audiência, Lene, para as pessoas aí do Nova Cidade. Assistindo lá na comunidade do Limão, no município de Manaquiri, ligado no programa no ar, é o Naldinho. Um abraço para o Naldinho. Tem um menino ali embaixo também, olha. Bom dia, Galão, Daniel. Enfim, tem muita gente interagindo com a gente. Muito obrigado às pessoas que interagem. Obrigado para você aí de casa pela audiência, tanto pela TV como pela internet. 8 horas e 30 minutos, assim a gente encerra essa nossa edição do Manhã no Ar, desejando a todos uma excelente quarta-feira. E amanhã, a partir das 6 da manhã, a gente se encontra por aqui, viu?